Fala galera, boa tarde. Espero que vocês estejam tendo aí uma tarde excelente. Não tem como não ter, né? Com a equipe maravilhosa dessa aqui. E vamos de mais dicas, mais questões, mais exercícios, né? Acabou de sair aqui o meu chamaram ele de Gasparzinho, eu sou o Gasparzinho 2, então, porque nós estamos aqui na frente dessa luz, estou mais branco do que o de costume. Ô, gente, então, professor João Paulo aqui com vocês para essas questõezinhas de biologia selecionadas aqui para você, aqui no GIFs, tá bom? Vamos logo, sem perder tempo, de conteúdo. O desastre ambiental causado pelo recente derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro preocupa, pois, de acordo com os cientistas, os danos causados vão durar décadas. Considerando os prováveis danos causados por esse derramamento de petróleo e utilizando os seus conhecimentos de cadeias e teias alimentares, atente para o que se diz a seguir e assinale a proposição verdadeira. Então vamos lá. Um peixe consumidor primário, no item A, fala o seguinte: pode comer uma alga contaminada, produtor primário, e se o homem, consumidor secundário, se alimentar desse peixe, não será contaminado. Quem dera, né, gente? A gente sabe que nesse processo de cadeia alimentar, se você teve a contaminação do primeiro nível trófico, primeiro nível de energia, a tendência é que essa matéria poluente vá se acumulando nos organismos. E quanto maior for a biomassa dos organismos, maior vai ser o quê? A quantidade de toxina que vai ter. Então, por exemplo, se a gente aqui está de consumidor secundário, eu vou comer aqui um peixe que é o consumidor primário. Quanto mais peixe eu comer, e a gente não só come um na vida, a gente vai ter o quê? Mais aquele poluente na nossa biomassa. É um processo em que a gente conhece como biomagnificação trófica. Vou até colocar aqui para você ver, tá? Esse processo vai ser o quê? A magnificação trófica. Esse processo de acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Então, o item A está errado, porque é claro que o peixe vai se contaminar, né? É claro que o homem vai se contaminar ao comer esse peixe. Esse item B, ele é até divertido, olha aí, ó. O peixe é inteligente e desvia do petróleo. Por isso, o consumo de peixes provenientes dos locais contaminados não oferece risco de contaminação para o homem. Ô, gente, você pega um peixe de um local contaminado, eu pergunto a você, você pega aqui um peixe pequeno e um peixe grande, qual é que vai ter aqui mais contaminação? Todos os dois vão ter contaminação, mas, como eu falei, a contaminação é proporcional à biomassa. E o peixe não tem essa inteligência para fugir do petróleo, infelizmente, tá bom? Não é o item B. C. Um peixe consumidor secundário pode comer um crustáceo contaminado, que é o consumidor primário, e se o homem, consumidor terciário, se alimentar desse peixe, pode também se contaminar. Deixa eu te ajudar só aqui nessa cadeia, para você não se perder também. Olha só, ele está falando do peixe. Então está aqui o peixe, tá certo? E está dizendo que esse peixe é o consumidor secundário, ok? Então ele pode comer um crustáceo contaminado, então o crustáceo está aqui, tá? O peixe comeu um camarãozinho, tá? Um crustáceo, que vai ser o consumidor primário, tá certo? E o homem vai comer esse peixe. Então está aqui o homem comendo esse peixe aqui, tá certo? Então vai ser o consumidor terciário. E aí ele fala o seguinte: se o homem, consumidor terciário, tá certo? Desse peixe pode também se contaminar. É claro, toda a cadeia é contaminada. Não tem nenhum ser vivo que faça parte dessa cadeia que não vai ser contaminado. Ok? Então, a primeira questão tem o item C de certeza da aprovação. Ok? Muito bem, vamos para a questão de número 2. Questão 2 é uma questão bem atual, uma questão bem em voga aí, falando, né, sobre os vírus, por exemplo. Vamos lá. Atente às seguintes afirmações sobre vírus. Primeira, vírus são acelulares. Exatamente. Vírus, gente, não possui metabolismo próprio. Eu quero que você saia daquela discussão, aquela seara que existe, se vírus é um ser vivo ou não é. Isso já não é mais parte das perguntas de vestibular, porque já existe muita gente numa corrente que fala que ser vivo é vírus, outra que fala que ele não é.
mas a principal coisa que eu quero que você entenda é que vírus não tem estrutura celular. O que é que vírus vai ter? Vai ter, no máximo, uma cápsula proteica, tá? Ele vai ter aqui uma cápsulazinha proteica e o seu material genético dentro. Ele vai ter o capsídio. Ele vai ter essa estrutura chamada aqui de capsídio e o seu material genético aqui, que pode ser o DNA ou o RNA. Entenda o seguinte: os vírus normalmente não têm esses dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Existe vírus de DNA, existe vírus de RNA, mas eles não apresentam os dois ao mesmo tempo. Ah, professor, mas tem o citomegalovírus, tem agora o mimivírus que foi também identificado. Ok, eles apresentam DNA e RNA, mas não ao mesmo tempo. Ok? E mais uma coisa super importante. Esses vírus podem apresentar também aqui, além de um capsídio, eles podem apresentar um envelope proteico. E esse envelope proteico, ele vai conter aqui, ó, um envelope lipoproteico, que vai conter proteínas que esse vírus utiliza para a adesão. Por exemplo, nós todos sabem, né, estamos passando por essa pandemia de um coronavírus. E eu não posso dizer que esse Covid, né, é o coronavírus. Cara, só que bagunça é essa? Vamos lá, vamos por partes. Eu quero puxar aqui para esse negócio de Covid. Covid é a doença. O Covid-19 é a doença que se estabeleceu lá em 2019. O vírus, tá, é o SARS-CoV-2. Ou seja, a família coronavírus, ela já existe no nosso meio há algum tempo. E pelos que as autoridades sanitárias, a Organização Mundial de Saúde está vendo, é muito provável que ela não nos deixe tão cedo, por conta do alto índice de variabilidade genética que ele vem tendo, as variantes. Esse vírus, como ele é de RNA, quanto mais simples for o material genético dele, maior vai ser o índice de mutações, de modificações ao longo do tempo. Então, o que é que vai formar as variantes? As variantes são formadas pelas mutações no seu material genético. E essas espículas virais, que o pessoal chama de espícula S, na verdade, espícula S é quase uma redundância, porque esse S vem de spike, que é espícula em inglês, tá? E ela vai se fixar nas células e causar toda essa bagaceira que está acontecendo no mundo hoje em dia. Então, vamos lá. Os vírus são acelulares, não produzem ATP, tá certo? Nem fazem fermentação, respiração ou fotossíntese. Ou seja, eles não têm metabolismo próprio. Por essa razão é que eles são ditos, o quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. Mais uma informaçãozinha para você. Um vírus fora de uma célula, ele é chamado vírion. Vírion é aquela partícula viral, sem vida, fora da célula, sem poder utilizar o mecanismo dela. Ok? O primeiro item está correto, sim. Vamos para o próximo item. Vírus bacteriófagos são vírus que contêm uma molécula de DNA e uma molécula de RNA e infectam células eucariontes. Gente, tem vários erros nessa mesma questão. Vários. Por exemplo, ele fala, vírus bacteriófagos existem? Existem. Invadem bactérias. Por isso que o nome é bacteriófago, né? Contém uma molécula de DNA e uma de RNA. Ele contém uma molécula de DNA, o material genético dele é o DNA. E infectam células eucariontes. Caramba, o nome do cara é bacteriófago. O cara quer te enganar, não sabe nem como, no Enem, aqui no vestibular da UES. Então, não está certo esse item por esses dois motivos. Tá bom? Primeiro, que ele só tem DNA e segundo, ele infecta bactéria e não célula eucarionte. Terceiro item. Após invadir uma célula, os bacteriófagos podem seguir um ciclo de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lisogênico, uma célula hospedeira sofre lise. Gente, já está errado de novo. Já está errado de novo. Mas vem aqui comigo que eu vou explicar isso aqui para você. Tá? Você vai entender isso aqui direitinho. Então, vamos lá. Quem é... Deixa eu deixar esse TDzinho aqui. Quem é esse bacteriófago? Vamos lá. Aqui comigo, ó. Está aqui a bactéria, e o bacteriófago é aquele vírus engraçado, né? Que tem assim uma forminha de... Parece uma nave espacial, ele pousa assim na bactéria, e ele injeta o DNA dele aqui dentro, tá? Ele vai injetar o DNA dele aqui dentro. Esse DNA dele vai se combinar
com o DNA que essa bactéria já possui. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o DNA da bactéria e o DNA viral vai entrar aqui. Eu vou fazer o seguinte para ficar mais evidente no vídeo. Vou usar aqui um pincel vermelho. Então, ele joga esse DNA aqui dentro que vai se ligar ao DNA bacteriano. Daí, duas opções aqui são possíveis. Na primeira opção, esse DNA desse bacteriófago, ele foi suficiente para produzir, né, o RNA mensageiro, as proteínas e vários bacteriófagos lá dentro. Mas é tanto bacteriófago, que a bactéria, pum, né, ela explode. A bactéria explode. E tanto bacteriófago dentro dela. Como é que eu chamo quando uma célula sofre uma ruptura? Exatamente. Lise. Se ela sofre uma lise, eu vou dizer que esse aqui é o ciclo o quê? Lítico. Ciclo lítico, onde acontece a lise da bactéria. E pode ser que essa bactéria simplesmente fique se reproduzindo de boa toda a vida, tá certo? Com o material genético do vírus, sem causar nenhum prejuízo para ela. Mas o vírus do material, o material genético do vírus estaria aqui dentro. Então, esse ciclo é chamado de ciclo lisogênico. Não está acontecendo, né, a ruptura bacteriana, ok? Então, são essas duas opções aí que se dão ao longo desse processo, ok? Então, deixa eu pegar aqui o TDzinho novamente. Vamos voltar aqui. Após invadir uma célula, os bacteriófagos podem seguir um ciclo de vida lítico ou lisogênico. No lisogênico, a célula sofre lise. Não. Lise é aqui, ó. Seria ciclo lítico. Está errado também. Nossa, professor, está errado também? Está sim. Questão 4. Herpes, hepatite B, sífilis, papilomavírus e síndrome da imunodeficiência humana são infecções sexualmente transmissíveis. Gente, até aí está certo. Só que ele fala causadas por vírus. Tem um elemento aí que não é vírus. Quem é que sacou? Quem sacou? Olha só, herpes, que pode ser labial ou genital, é transmissão viral. Hepatite B, assim como hepatite A e C, viral. Agora, a sífilis, não, é uma bactéria, o treponema é uma bactéria, não é viral, é também uma DST, né? Causa realmente problemas seríssimos de formação de bolhas, né, na estrutura sexual, enfim, pode evoluir para várias formas, porém, é uma bactéria, ele está dizendo que é vírus. Então, essa questão, eu digo que é uma questão que deixa até a pessoa com dúvida de marcar o gabarito. Mas se você tem segurança de saber o que está fazendo e você tem aqui, não há problema de você marcar o item B, sabendo que somente o 1 está correto, tá bom? É uma questão meio atípica, mas, obviamente, pode cair, tá bom? Questãozinha 2, item B de bola. Questão 3, vamos lá comigo. Evidências científicas apontam que a Terra se originou há 4,5 bilhões de anos. Em relação às teorias sobre a origem da vida na Terra, é correto afirmar que, item A, Louis Pasteur, médico francês, realizou experimentos em um frasco de vidro do pescoço de cisne para demonstrar que a abiogênese era uma teoria equivocada. Deixa eu te fazer uma pequena revisão. A abiogênese era uma teoria defendida por muita gente ilustre, até Aristóteles mesmo, como tem aqui no item B, que a abiogênese defendia que a vida surgia a partir da matéria inanimada. Se você deixar um pedaço de carne num lugar, moscas vão surgir da carne. Não é o que você sabe hoje em dia, que a mosca vem, pousa, bota um ovo, o ovinho vira uma larva. Não, não, não. Eles achavam que um pedaço daquela carne se transformava na mosca. Assim como existiu aquele outro cientista, médico também, von Hellmann, que ele criou a receita para criar rato. Você botava um frasco com milho dentro, né? Com milho, roupa de mulher, tinha que ser roupa de mulher. Por quê? Porque a mulher tem a força vital. Olha a conversa, o H, o Gary, né? Tem a força vital. E aí aquela força vital transformava o milho em rato. Que lindo, né, gente? Qualquer criança hoje sabe que o rato estava passando ali,
viu o milho, foi comer, aí o outro chegou perto, ei, vamos comer, vamos, chama a galera aí, vamos comer. Tem uma jantinha. Tá errado, tá certo? Então vamos lá. O Louis Pasteur, ele estava numa época que ele tinha que definir, porque havia uma briga muito grande entre essa biogênese e a abiogênese. Eu vou lembrar para você aqui rapidinho o experimento do Pasteur. Olha só. Ele pegou um frasco. Esse frasco tinha um pescoço assim, né, de vidro, mas ele fez torto de propósito. Ele aqueceu aqui, ó, aqueceu o caldo que estava aqui dentro, um caldo de carne. Ele comprou lá no mercado, São Sebastião. Botou aqui esse caldo para esquentar, certo? Havia uma esterilização, uma desinfecção, por isso que fervia o caldo. Não tinha mais bactéria dentro, morria da fervura. Só que, o que acontecia, pessoal, aqui? Acontecia uma formação de gotículas de água que ficavam ao longo desse tubo, essas gotículas aí. E, consequentemente, ele dava uma pausa, depois que ele fervia, que ele desinfectava. E a turma que defendia a abiogênese dizia assim, ó, se preocupa não, que esse caldo vai se transformar em bactéria. E o Pasteur já sabia que não. As bactérias vêm do ar contaminado, tá certo? Os seres que causam doença vêm do ar contaminado. Por isso que nós estamos de máscara, usando álcool, né, para eliminar esses seres. Vamos deixar que eles passem. E aí, o que foi que ele fez? Ele falou assim, tá bom, eu vou ferver, eu vou parar o fogo aqui depois, eu vou deixar que o ar que contém o oxigênio entre no tubo, só que a grande sacada desse pescoço de cisne é que ele era o quê? Ele era um filtro. Um filtro? É. À medida que o ar ia entrando, as bactérias, deixa eu pegar aqui outro pincel, as bactérias iam ficando presas nesse tubo aqui, ó. E quando esse ar chegava completamente aqui, não havia bactéria nenhuma. Ele tirava uma amostra, tá certo? E aí, ao tirar essa amostra, não tinha nada dentro. Estava provado que a teoria da abiogênese era ridícula, tá? E o Pasteur tinha completa razão. Então, de cara, o item A é o correto, tá certo? Corretíssimo, todos os outros têm algum tipo de erro, tá? Mas o A é o item correto. Como é que está meu tempo, Patrícia? Aí? 3 para acabar? Jesus, como voou! Vamos rapidinho. Relacione corretamente as substâncias orgânicas com suas respectivas características, numerando os parênteses de acordo com a sua indicação. Primeiro, podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. São os carboidratos ou glicídios. Não é isso? Carboidratos ou glicídios. Próximo item. Podem ser classificados como glicerídeos, que são os óleos e gorduras, ceras, como a da carnaúba, carotenoides, como por exemplo da cenoura. Gente, até o nome, ó, carotenoide vem de cenoura, vem de carrot, do inglês. Lembra? Carrot, né? Por isso que chama carotenoide. Todo pigmento alaranjado igual a cenoura tem carotenoide. Gostou da dica? Dentre outros, são os lipídios. Principais componentes da membrana celular são a combinação de glicerídeo com fosfato. Fosfolipídios, né? A membrana plasmática é uma membrana dupla, fosfolipoproteica. Lipídio, 2. Exercem função plástica ou estrutural, além de função energética. São quem? São os carboidratos ou glicídios. Tá? Por exemplo, a parede celular vegetal ela é formada por celulose, é plástica, estrutural, e o exoesqueleto dos artrópodes, caranguejo, né, crustáceo, lagosta, tá? É feito de quitina. Pelo amor de Deus, não confunda com queratina. Queratina é proteína da pele impermeabilizante. Quitina é um polissacarídeo. Resposta, item C, de certeza da aprovação. E a quinta, eu vou ter que dar o gabarito por uma questão de tempo, tá certo? É o item B de biologia. Mas é fácil, questão 5 você faz brincando. Ô, gente, eu quero deixar para vocês aqui a minha mensagem final de superação, de que vocês vão vencer amanhã nessa prova, de que vocês vão se garantir daqui para frente. Será apenas mais uma das muitas batalhas que vocês vão vencer com as bênçãos de Deus.
Quero agradecer aqui a toda a equipe maravilhosa que está aqui por detrás das câmeras, que vocês nem imaginam que estão aqui, tá? Dando todo esse suporte, organizando o GIFs e o curso SP do professor Sâmio Praciano, que está aqui com a gente também nesse momento, e falar um pouco também sobre o Recupere o Seu Semestre. A gente sabe que houve aí um período muito maluco de online, vai e vem, e a hora de você recuperar todo o seu conteúdo com essa galera, com essa equipe maravilhosa, é a sua grande oportunidade. Vai lá no site, né, GG? Qual é o site? passeeedu.com.br. Então, entra lá, acessa. Um grande abraço e muito sucesso para você amanhã. Fui!